Eu me chamo Cleusa e tenho uma linda história para contar para vocês. E depois que eu contar essa história que aconteceu comigo, vocês tiram suas conclusões. Eu nasci em 1952, em Barra de Tabapuana, terceiro distrito de São João da Barra, e hoje é São Francisco, porque foi emancipado. Então, quando eu tinha meus 8 anos de idade, eu dormia com a minha avó, porque ela já era uma senhora com 78 anos e vivia só. Então, de vez em quando, eu revezava as netas para dormir com ela. Mas as mais velhas, já estava em fase de adolescência, não queria. Sempre achava dificuldade de dormir com a avó. Sobrava para mim, que tinha 8 anos de idade, né? E a minha avó era dessas avós que não contava história para a neta. A minha avó, então, muito sofrida, coitada, muito sofrida pelos amarguros que tinha passado pela vida, então era muito calada, muito quieta. Então, entre tantas noites, né? Uma noite ela perdeu o sono e falou para mim: eu vou te contar uma linda história que aconteceu comigo quando eu tinha 8 anos de idade, quando eu tinha a sua idade, quer dizer, a minha idade, 8 anos. Então ela começou a contar que a avó dela contou essa história para ela, que na época da gripe espanhola, era uma gripe que dizimou muita gente no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Era um país novo, né? Recém-descoberto, então ainda não existia grandes recursos. Então morriam muita gente dessa gripe espanhola. Famílias inteiras morriam. Famílias inteiras morriam com essa epidemia. Então, no meio de tanta tristeza, no meio de tanto sofrimento, a minha avó contou, que a avó dela contou para ela, quando tinha 8 anos de idade, que apareceu uma negra de casa em casa, ensinando como fazer para se livrar daquela epidemia, daquelas doenças, das mortes. E ensinou a fazer infusão, chás, banhos de ervas medicinais. Então ela batia de casa em casa, ensinando como fazer o remédio para as pessoas se livrarem daquela doença. Porque na época não existia cura, não existia médicos também, lá no interior, não existia médicos. Então, aquela negra batia de porta em porta, ensinando como se fazia o remédio com as ervas medicinais, que era para botar conversa, tomar o banho e tomar o chá. Então, aquelas famílias que quando essa negrinha batia na porta e acolhia e atendia ela e escutava o que ela tinha a ensinar e fazia aquelas infusões, ficavam boas, não morriam. Um cuidava dos outros. Mas ela chegava naquela casa daqueles coronéis, aquelas pessoas endinheiradas. Quando ela batia para ensinar como fazer para se livrar daquela epidemia, eles enxotavam ela. Diziam: sai daqui, sua negra, veja só, uma negra dessa vai saber ensinar remédio. E mesmo assim ela insistia em ensinar o remédio, mas eles não queriam ouvir. E morriam. Aquelas famílias que escutavam aquele anjo negro se salvavam. Mas aquelas pessoas muito orgulhosas, muito racistas, que não queriam ouvir o que uma negra ensinava, morriam. Então a minha avó contou para mim, que a avó dela contou para ela, que essa negra era muito limpinha. E em cada dedo tinha um anelzinho. Cada dedo da mão tinha um anelzinho. E em algum dos anéis não tinha nem pedra. Aí a minha avó
notava que acompanhava muito a avó dela também. E chegou numa dessas casas que tinha perdido a família inteira. E essa avó, a família tinha perdido 5 filhos. Era uma dessas que não queria escutar aquela negra que ensinou as infusões dos remédios. E reclamava, porque Deus fez isso com ela, que ela tinha perdido 5 filhos, ela também estava nas últimas, ia morrer. Por que Deus deu aquele castigo? Então a avó da minha avó disse, não, Deus não deu castigo para você não, Deus mandou um anjo negro te salvar. E o que você fez? Você enxotou da sua porta. Aqueles remédios que ela ensinou, foi que salvou nós, e nós salvamos o outro. Aí minha avó disse que a avó dela deu remédio, fez, mas já não dava mais tempo. Já estava muito passado e ela faleceu. E muitos desse tipo de pessoas que não queriam ouvir por preconceito, por racismo, faleceram. E minha avó dizia que assim como ela apareceu nas casas, quando ela terminou de avisar a última casa, ensinar o remédio da última casa, ela desapareceu. Assim como ela apareceu para ajudar aquela gente, ela desapareceu. Ela fez a missão dela, a missão dela. Aí se passou, eu tinha 8 anos de idade, quando eu estava com 12 anos de idade, eu fui para o Rio. A gente morava no interior. Eu fui para o Rio de Janeiro, para a casa do meu irmão mais velho, que já morava lá há algum tempo. Então eu fiz amizade com uma menina, vizinha do meu irmão, que tinha 12 anos, mesma idade, sabe como é que é? A gente faz amizade, brinca, né, uma com a outra. Eu fui na casa dessa minha coleguinha, eu era recém-chegada, né, fiz amizade e fui, visitei essa amiga que me convidou na casa dela. Quando eu entrei na casa dessa amiga, tinha uma sala muito grande, uns 10 metros. E no final daquela parede tinha uma santa negra. Quando eu olhei aquela santa, eu logo olhei e pensei, a história que a minha avó contou. Veio na minha cabeça a história que minha avó contou. Aí eu fui se aproximando daquela imagem de Nossa Senhora Aparecida, se aproximando. Quando eu cheguei perto, que eu olhei nos dedinhos dela, os anéisinhos, eu fiquei pasma, porque veio à tona, dava a impressão que eu estava vendo aquela pessoa do passado. Aquela imagem me deixou muito emocionada. E até hoje, quando eu penso nessa história, me emociona muito. Então a dona da casa, a minha colega, me viu assim, pasma de ver aquela imagem, chorando, porque eu chorei, me emocionou, e toda vez que eu lembro, que eu conto essa história, eu me emociono. Eu estou me segurando para não chorar agora. Perguntou para mim por que eu me emocionei tanto em ver aquela imagem. Eu perguntei, qual é o nome dessa santa? Que eu também não conhecia a santa. Lá na roça não tinha igreja, lá onde a gente vivia não existia igreja católica. A gente não sabia de imagem, não conhecia imagem nenhuma, não conhecia santo nenhum. E ela falou para mim que aquela era a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aí eu fiquei pensando na história que a minha avó contou, e a coincidência foi muito grande. Os anéisinhos, os dedinhos dela. Então, vocês que vão compartilhar essa história comigo, eu deixo para vocês tirar as conclusões. Eu tirei já a minha. Então eu desejo que cada vocês que vão compartilhar comigo essa história, que Deus sempre manda um anjo na vida de vocês, no momento que vocês mais precisarem. Que Deus manda sempre um anjo valoroso, de valor, para fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Um beijo. Eu falo de coração.